E hoje a gente vai conversar com a doutora Natasha Ferraroni, que é presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia aqui no Distrito Federal. Doutora Natasha, seja bem-vinda, muito bom dia. Muito bom dia, obrigada pela oportunidade. Doutora Natasha, qual é a relação entre mudanças climáticas e o possível agravamento das alergias? Nossa, é tanta coisa para falar, mas para resumir, todas essas mudanças que ocorreram aí nos últimos anos, com o aumento da temperatura global em 1 grau Celsius, né, mudou toda a qualidade do ar, fazendo com que esse ar tivesse uma qualidade menor e muitas substâncias, compostos orgânicos voláteis, que nós acabamos por inalar isso, e isso funciona como um irritante da mucosa da via respiratória superior e inferior. Então isso agrava e provoca crises de alergia, tanto conjuntivite, sinusite, rinites, quanto a asma. Sim, inclusive esse é o tema da Semana Mundial da Alergia, que acontece justamente nessa semana até o dia 24 de junho, fazer esse alerta. Bem, então eu fico pensando na nossa situação aqui no Distrito Federal, viu, doutora Natasha? Já sofremos tanto com esse período do ano agora de frio e seca, com agravamento das alergias. Se a gente tiver um período mais extremo na climatologia, como se espera, olha, vai ser difícil viver no Distrito Federal nesse período do ano daqui para frente, hein? Você sabe que a temperatura global aumentou só 1,1 graus Celsius. Você acredita que aqui no Centro-Oeste esse aumento nas últimas décadas foi de 4 graus Celsius? Caramba. E que, assim, não existe alergia ao clima seco. O que acontece é que os alérgenos presentes no ar se tornam mais irritantes nessas condições de baixa umidade. Então, o que a gente mais preconiza, todo mundo sabe que é beber água, né? A hidratação de fora para dentro, né? Você beber líquido, acaba por hidratar a mucosa e te proteger ainda mais. Bem, aqui a gente tem essa questão da água, que é muito importante, e também é uma época em que as pessoas apostam muito no umidificador de ar. Eu já vi algumas análises até controversas sobre esse equipamento, se deve ou não ser usado, em quais condições. Doutora Natasha, qual é o seu veredito sobre isso? Olha, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Alergia em consoante com a Organização Mundial de Alergia é de que os umidificadores, eles não são indicados. Em verdade, o que eles fazem? Eles eles englobam as partículas suspensas no ar na umidade. Então, na verdade, se tiver uma partícula suspensa de uma bactéria, por exemplo, de um esporo, que é um produto de um fungo, você vai inalar isso e vai te dar doença. Então, nós podemos aumentar a umidade do ambiente de outra forma. Então, a gente tem que aumentar a umidade do nosso organismo, beber água, colocar spray no nariz. Às vezes a gente tem que inalar as nossas crianças com soro fisiológico, que é a hidratação que a gente chama de fora para dentro. E existem outras máquinas que umidificam o ar, que não são, na verdade, umidificadoras. Elas puxam o ar de um lado, essa corrente de ar passa por água e aí é devolvido esse ar purificado. Então, nós indicamos os purificadores de ar e não os umidificadores. Uma coisa importante, só para terminar a ideia aqui, sim, é que a umidade ideal para nós é acima de 60%. Então são equipamentos diferentes, né, Exatamente. Doutora? Não é o que a gente costuma ver. São aqui no Brasil tem só produtos, não tem nada brasileiro nesse sentido, mas já tem produtos no mercado que já fazem esse tipo de umidificação do ar com qualidade. Ele umidifica e já filtra. Muito interessante, até para os ouvintes ficarem atentos a isso. Dormir com o umidificador ligado, então, nem pensar. Então, a gente não está mais indicando isso. Eu oriento colocar spray nasal de soro fisiológico, quando necessário, se tiver um nebulizador com soro fisiológico. Lembrar que essa questão de lavagem nasal, que está muito em voga agora, se for fazer com seringa, precisa esterilizar essa seringa todos os dias. E o nebulizador precisa ser desinfetado todos os dias.
Sobre nebulizador, doutor, aproveitando aqui já a disponibilidade da entrevista, e tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Também, vamos lá. Avaliações que eu já li e vídeos são publicados nas redes sociais sobre isso, e atualmente eu tenho acompanhado avaliações um pouco divergentes sobre essas duas questões. Um sobre lavagem nasal e outra sobre o uso de nebulizador. O nebulizador só com soro, ele traz algum tipo de benefício ou não? O benefício poderia ser tão mínimo que é melhor a pessoa, por exemplo, usar outros métodos? Então, na verdade, o nebulizador ele vai hidratar a mucosa. Ele também é uma forma de você administrar medicamento por via tópica. Então, por exemplo, uma criança está lá com uma virose e existe uma medicação anti-inflamatória que você pode usar por via tópica, né, que não vai dar efeito colateral sistêmico, então a gente administra isso via tópica, via inalatória. Então, o inalador ele é um veículo através do qual nós podemos lançar mão para usar medicações na via aérea superior e inferior. Agora, nós podemos umidificar, então não precisa, preciso ter um nebulizador? Não, você pode hidratar a mucosa só com sprays de nariz, que existem uns sprays, né, inúmeros aí, nós não vamos citar marcas, mas tem vários de soro fisiológico, que é 0,9%, e eles não têm nenhuma contraindicação, é igual a lágrima artificial, não tem nenhuma contraindicação. Existem os sprays de soro fisiológico concentrado a 3%, aí é só para quando a pessoa está com catarro, secreção, porque aí vai tirar essa medicação através de diferença de concentração, né, da difusão. E a questão do nebulizador, então ela não é uma questão sine qua non. Você pode hidratar a mucosa de outras formas, tanto pingando soro, fazendo spray de soro, e pode beber água, que é o mais importante. E a quantidade de água é 30 ml por quilo. Então, se a pessoa tem 70 quilos, 7 vezes 3, 2 litros de água por dia. E assim vai fazendo essa conta se a pessoa não tem nenhuma comorbidade, né? Como insuficiência renal, por exemplo. Repete a conta aí pra gente, para ficar bem clara para os ouvintes poderem fazer essa conta e essa aprender. Hidratação básica, né? Vamos lá. É 30 ml por quilo. Então, se você pesa 70 quilos, 70 vezes 30 dá 2.100 ml. Então, 2 litros de água por dia. E não precisa ser água, né? Você pode dividir isso metade em água e metade de outra forma. Sucos, né? Lembrar que a gente tem frutas que 95% são água, por exemplo, morango, né? E sucos, chás, enfim. Leite, né? Qualquer água de coco, tá? Então não precisa ser só água, né? E, eu não gosto de água. Então coloca uma água com umas frutinhas dentro, uma água com algumas folhinhas de hortelã, uma água saborizada, que vai te trazer um prazer melhor, né? Para poder querer beber água. O meu tá dando aqui quase 3.000 litros. Tá tranquilo, já descobri seu peso aí, ó. 3 litros, perdão. 3.000 litros ia ser demais. 3 litros, Então, você pode, o que a gente faz, assim, ó, estabelecer garrafinhas. Então você sabe que a sua meta é tomar 6 garrafinhas de 500. Tá? Então, aproveitando em falar em 6 garrafinhas de 500, de vidro ou copo, tá? Vamos evitar garrafas de plástico, porque os estudos mostram que nós estamos ingerindo microplástico, tá? E são substâncias cancerígenas, então já vamos evitar de ingerir líquidos que vêm em plástico, vamos dar uma preferência a líquidos que vêm em garrafas de vidro. Mesmo quando a água está fria, doutora, eu já ouvi falar muito nisso na água, quando você esquenta, né, no recipiente de plástico. Na água fria também? Também. Existe o microplástico e a questão do plástico também tem aquelas questão do BPA, que é uma outra substância carcinogênica, né, que as mãezinhas já sabem, as que compram mamadeiras e potinhos, que a gente já não usa nada de potinho com BPA para alimentar os bebês, né, porque isso já é um conhecimento bem comum entre as mães. Muito interessante, né, para as pessoas se alertarem a esses cuidados básicos e enfrentar esse período de seca aqui no Distrito Federal. Eu, assim, gostaria muito de ter uma condição de trabalho financeira, viu, doutora Natasha, para sempre nessa época do ano viajar para a praia. Isso, exato. Todo mundo ia estar curado, né? E aí sabe o que ia acontecer? Quando você voltasse, você ia estar alérgico ao mofo,
porque você ia ter tido muito contato com o mofo e ia voltar com alergia ao mofo. Então, vamos pensar assim, que a gente tem que adaptar o ambiente que a gente está à nossa vida. Se você mudar de ambiente, tiver uma genética para evoluir para alergia, você vai acabar se sensibilizando a esses alérgenos do outro ambiente. Muito interessante. Eu achando que essa é a grande solução, então cancela a praia. Cancela, pode ir só de férias. Doutora Natasha, tá bom? Chama a atenção a senhora citar a questão genética para as alergias, né? Um componente muito importante. A gente sabe que algumas pessoas sofrem mais que as outras nesse período agora mais seco do inverno aqui no Distrito Federal. Por que algumas pessoas acabam desenvolvendo mais alergias a ácaros, a poeira, do que outras pessoas? Já dá, assim, para a gente ter uma noção sobre isso? Sim, na nossa realidade, assim, só tem alergia quem tem um componente genético, tá? Agora, quem não tem um componente genético e tem tosse nessa época, o que ela tem? É aquilo que eu comentei, que os alérgenos presentes, eles se tornam mais irritantes quando a umidade está baixa. Então, se a pessoa umidificar, beber água, né, vai tomar banho de piscina, por exemplo, me lembrei de uma coisa. Sabe quando você toma banho de piscina e sai daquela crise de rinite, que o nariz entope, coça, crise de espirro, tudo? É o cloro. Então, o que você pode fazer para amenizar isso? Lavar o nariz assim que sai da piscina, tá? Lava o nariz e, se for criança, já dá aquele banho com uma aguinha rápida para já tirar esse cloro, porque senão vai dar coceira na pele, vai dar crise de rinite, vai dar crise de tosse. Bem, quem quiser acompanhar mais, doutora Natasha, sobre essa Semana Mundial da Alergia até o dia 24 de junho, discutindo especialmente neste ano as mudanças climáticas e de que forma essas mudanças agravam as alergias, qual a melhor forma de acompanhar essas discussões? Nós temos o Instagram, que é da ASBAI-DF, ASBAI-DF, nós teremos uma live no domingo, ainda vamos colocar isso na mídia. Nós tivemos uma live também no domingo passado e temos várias ações durante a semana, com ações em hospitais, falando em palestras, e depois eu posso te passar isso. E tem o site também da ASBAI, asbai.org.br, lá tem um link para a Organização Mundial de Alergia. Tá bom? Tá certo, doutora Natasha Ferraroni, que é presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, aqui no Distrito Federal. Muito obrigado pelas informações, um ótimo dia e até uma próxima. Muito obrigada pela oportunidade. Beijão. 11h27.